E eu já vou direto, então, na verdade, eu queria trazer essas três perguntas para vocês, explicar um pouquinho delas para vocês, e depois a gente vai aprofundando dentro de alguns aspectos. Eu vou fazer esse bate-bola de mostrar a apresentação e, e conversando com vocês. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a visão de mundo que cria a sua realidade? Visão de mundo que cria a sua realidade. O que eu estou falando de visão de mundo? A forma com que você vê o mundo se transforma no jeito que você vive, molda a forma com que você vive. Né? E eu tenho falado bastante sobre isso, e eu acho que essa é a primeira pergunta. Desde que a gente nasce, está aqui atrás de mim, As Fases da Vida, né, que é essa palestra que eu amo, dos ciclos de 7 anos. Desde que a gente nasce, vão falando para a gente coisas e a gente vai acreditando. Talvez uma outra forma de olhar essa pergunta sobre visão de mundo que cria a realidade seja completar essa frase: eu acredito em... três pontinhos. Então, sobre trabalho, eu acredito que trabalho é... qual é o papel do trabalho na sua vida? Que é a questão central hoje em dia, né, de todas as pessoas. Qual é o papel do trabalho na sua vida? Então já deriva para essa pergunta. Trabalho para mim quem está consegue anotar, pegar um papel, uma caneta aí, é legal para ir junto, né, e já começando a refletir sobre isso. Tá? Outros aspectos que tem a ver com esses conceitos sobre vida, né? Sobre visão de mundo, trabalho, eu acredito que trabalho que mais? Eu acredito que sucesso né? Então, na minha história, durante um bom tempo fiz administração, eu achava que eu tinha que ter um certo nível de patrimônio para ter e aí um certo cargo empresarial, para certos e errados, para eu me sentir com sucesso. Né? Mas o que é sucesso para você? O que determina? Que a gente, senão, fica nessa miopia de que para desenvolver precisa crescer. A gente quer mais e mais e mais, e a ansiedade aumenta, a gente quer mais e mais e mais. Mas qual é o ponto? É possível chegar a um ponto de equilíbrio? Não, eu quero ter minha casa, quero poder viajar, eu quero ter X tempo de tempo livre por semana. Então, visão sobre sucesso. Outra coisa é visão sobre tempo. Senão, numa terça à tarde, você não consegue ir no cinema, porque você vai, tá todo mundo trabalhando, eu estou indo no cinema. E quem trabalha sábado e domingo, né? E quem busca essa agenda com mais liberdade, de ter seus próprios trabalhos e fazer uma previsão financeira de ano e não de mês, isso ajuda bastante. Mas como é que eu lido com a questão do tempo? Outra coisa, um terceiro ponto que pode ser fundamental, é a questão do conceito de o que é viver. Eu acredito que vida é. Eu acredito que viver é. Três pontinhos. O que é viver para você? Que talvez você esteja infeliz porque você está buscando viver outras vidas que não sejam a sua. Sejam vidas que alguém te falou para viver. Né? O que é viver? Às vezes a gente fala, nossa, né, terminei o trabalho aqui, agora eu vou viver. Será que não pode ser ao contrário? Será que a gente pode ter certo nível de atribuições, né, onde a gente viva dentro delas, viveu aquela coisa que o tempo para, o olho brilha, a gente dá o nosso melhor e o mundo reconhece. Então, como é que a gente pode se apropriar do que é viver? E aí uma outra questão mais profunda em cima dessa primeira questão, e para quem está chegando agora eu vou botar lá de novo, que é a primeira questão, né, dessas três essenciais da minha vida, que é, se eu falo de vida, né, então qual é a visão de mundo que cria a sua realidade, visão sobre trabalho, visão sobre sucesso, visão sobre tempo, eu acredito que viver é isso. O terceiro, a última questão que eu queria aprofundar nesse tema aqui tem a ver com morte. Falei das três forças da natureza, quem não viu tem lá postado, tem no IGTV, enfim, tem no YouTube que eu botei, que foi um grande desabafo também pelas ciências, né, da natureza, que a morte faz parte da natureza, e sem ela a evolução não acontece. Mas e eu? Dentro das minhas crenças espirituais ou religiosas, independente do que seja, a sua visão sobre o que é viver e o que é morrer impacta completamente na sua forma de viver. A forma que você vê se transforma no jeito que você vive. Então, se você acredita que simplesmente morreu e acabou, você vai lidar com a vida de um jeito. Se você acredita que viveu e que depois o espírito é eterno, já é uma outra perspectiva. Se esse eterno é num lugar que não volta ou que volta, né, a gente só vai saber quando a gente morrer, na verdade, eu acho, né? Mas quando a gente observa, pelo menos para mim, a natureza, e a gente vê que esses ciclos continuam, a gente pelo menos pode ficar mais tranquilo, de falar, nossa, eu tenho uma visão de mundo
de que todas as escolhas, tudo que é feito, nada será perdido. Toda a consciência que se amplia nunca volta ao tamanho original. Então, tudo que a gente faz na vida vai perdurar eternamente. Escolhas e as consequências dessas escolhas. Então, esse fica sendo um ponto interessante de reflexão, né? Qual é a minha visão sobre vida e sobre morte? Talvez a primeira questão essencial de todas, sobre qual é a visão de mundo que cria a minha realidade, esse seja um ponto. O que eu acredito sobre o que é viver, sobre o que é morrer, e aí depois sobre o que é trabalho, sobre o que é sucesso, sobre o que é tempo, sobre o que é família, né? O que eu quero construir em termos de convivência, e o que eu quero deixar para as próximas gerações, como um legado, né, para as próximas gerações, mesmo que eu acredito que viveu e acabou, né, o que eu posso deixar para quem está vindo por aí. Então, acho que esse é o primeiro ponto de reflexão para você pegar e anotar. Eu acredito que viver trabalhar e aí vai. Pode ser, se você está com um papelzinho e a caneta, já vai trabalhando em cima disso. Ok? Gente, quem eu estou falando aqui, mas eu estou lendo o que vocês estão escrevendo, então se alguém tiver alguma pergunta no meio do caminho, fiquem super à vontade, tá bom? Bom, continuando, a segunda pergunta, qual a sua capacidade produtiva? É interessante que a primeira pergunta, ela parece, né, bem ampla e tal, visão de umas, ela realmente é o grande palco que cria a tua realidade. E depois que você escolheu esse palco, você vai refletir sobre, o que eu vou produzir na minha vida? Qual é a capacidade, habilidade que eu tenho para produzir algo no mundo? Né? E aí essa frase aqui, ela tem me ajudado demais. Na verdade, essa frase de Aristóteles foi a semente de todo o meu trabalho. Eu conheci ela com entre 18 e 19 anos. Né? E o diário de bordo, que é algo que uma ferramenta que eu vou apresentar já para vocês, está aqui impresso, é o resultado de 20 anos de trabalho e tal. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais detalhado. Estou bem orgulhoso, bem feliz, assim, né? Porque eu fui meu primeiro cliente com esse diário de bordo. E essa foi a pergunta-chave, né? Que tem a ver com essa capacidade produtiva. Então, se eu entendo meus talentos ou potenciais, ou seja, o que eu faço bem feito, o que eu tenho habilidade de fazer bem feito, depois eu entendo minhas paixões, o que nesse tempo que eu faço bem feito, eu tenho potencial de fazer bem feito, que meu olho brilha, eu faria até de graça, né? Até fizeram essa pergunta, o que eu faria até de graça, e que eu me sinto inteiro, pleno e passou o dia inteiro, parecia que foram 5 minutos. Aí está uma grande chave de transformação. Né? E quando esses talentos e paixões encontram a necessidade do mundo, isso volta. Lá está um caminho, está um lugar. Isso pode voltar em reconhecimento, em elogio, em satisfação, em dinheiro também. E aí está o ponto da capacidade produtiva, né, que é a pergunta que eu trouxe como a segunda pergunta-chave para essa transformação. Vou voltar nela. Né? Que é o seguinte, que é em quanto tempo, com meus talentos e paixões, eu produzo algo que tem valor e quanto que pagam por isso. Pode ser um produto, pode ser um serviço, mas eu tenho clareza. E é lógico que aqui atrás, olhando as fases da vida, 21, meu Deus do céu, quem eu sou? O que eu sei fazer? Essa pergunta vai ser dolorida, ansiedade pra caramba. 28, experimentei pra caramba, ok, o que eu boto no meu cartão de visita? É isso que eu entrego, é isso que eu dou resultado. Tem que se afirmar, conquistar o lugar. Vai clareando. Crise dos 35. Ok, já entendi o que eu produzo, o que eu entrego, o que volta, mas. E aí vai para a terceira pergunta que eu já vou falar já. Mas o que está por trás disso? Qual é o sentido por trás disso tudo? Né? E para você fazer essa reflexão, é muito importante você conseguir descrever. Né, o que você faz, que você ama, que tem habilidade, em quanto tempo você faz isso e quanto isso gera de valor para as pessoas, né, para quem você entrega e quanto te pagam. Talvez você esteja entregando muito valor e estejam te pagando menos, você tenha que se dar valor e se reposicionar. Talvez você esteja entregando menor valor, acha que entrega mais valor, mas as pessoas percebem menos. Então isso é um caminho de observação contínua, principalmente quem tem agenda livre, que não está empregado e quer empreender a própria vida. Quanto mais você tem clareza desses pontos, mais você vai conseguir gerar esse fluxo de abundância financeira, né, que sai do acúmulo e sim vai para um lugar onde eu entrego e recebo, entrego. E quanto mais você divide seu aprendizado, sua experiência, mais isso multiplica e mais isso volta para você. Né? Ok, gente? Todo mundo ok? Quem está aí assistindo?
Se tiver alguma dúvida, se não estiver ouvindo, por favor, né, mandem opiniões também que a gente vai comentando aqui. Muito bem. Então, a segunda pergunta, muito forte essa frase do Aristóteles. Retomando, pergunta 1, qual é a visão de mundo que cria a sua realidade? Ok, entendo o que é viver, e agora? O que eu vou produzir nessa vida? O que eu entrego, que me dá tesão de fazer? Quanto que isso vale? Encontrei meu caminho e meu lugar. O sucesso é o próprio caminho quando eu encontro esse fluxo. E aí a terceira pergunta é, qual o propósito da sua existência? E aí isso tem muito mais a ver com a crise dos 35 para os 42. Né? Que é essa frasinha que existo para, 3 pontinhos. Ou eu vivo para, 3 pontinhos. Né? É um lugar de intenção criativa plena. A serviço do que eu estou. Se eu me sinto anos trabalhando num lugar que eu não me sinto conectado, que eu tenho preguiça de acordar, que eu olho para aquela atividade e isso me faz mal para o corpo, aí você entra e come demais, ou vai para um vício, ou vai para um lugar para suprir, né, essa tristeza, né, de não realizar seu potencial. Opa, então essa frase do existo para não está clara, porque ela que dá essa direção maior. É interessante porque se a gente fala da visão de mundo, né, ela tem esse grande palco, né, que dá esse chão para você navegar. Depois a capacidade produtiva já é o teu próprio barco nesse mar da vida. Só que para onde e qual é o sentido dessa existência, é isso que vai trazer essa realização máxima, né, esse sentido de fazer a diferença para o mundo. Né? Tem um exercício que está no diário de bordo, depois quem quiser vai poder ter acesso, que tem a ver com essa síntese de propósito. Então eu existo para, o meu verbo em relação ao mundo e o que eu manifesto na minha realidade. E eu vou até compartilhar o meu. Durante anos eu fiquei refletindo, hoje o meu propósito é inspirar novas formas de ver e viver, em harmonia com a natureza e as pessoas em harmonia com a sua natureza. Quando isso clareou para mim, todos os meus projetos tiveram um senso único e uma direção comum. Tanto aqui em Noronha, dentro d'água, com a Imua, com o Cicoach, com os cursos Waterlife, tanto em São Paulo e no Rio, com a Emerge, né, com um time incrível, de ter a natureza como fonte de inspiração, os arquétipos da antroposofia, e tanto aqui com vocês, nessa minha nova missão, essa busca para uma nova missão de levar esses conteúdos que dá para aprofundar muito num grupo de 10, 12, 15 pessoas, né, em dias de imersão, mas como é que a gente leva essas pílulas para mais e mais gente? Mais gente é ótimo. Mais pessoas, né? E aí isso vai se manifestando, né, por cursos presenciais, cursos online, vivências na natureza, vivências na cidade. Então isso traz muito sentido para a minha vida. Quando eu me desequilibro dentro desse existo para, né, dentro desse propósito maior, acaba tendo, né, uma série de impactos na própria vida, então de saúde, de alimentação, de sono, de estresse, de ansiedade, porque você começa a sentir que tem algo que não está encaixando. Né? E é interessante essa habilidade de viver e observar a própria vida, que eu acho que é a maior habilidade que a gente precisa ter, porque senão a gente acha que está tudo perdido, mas a gente está no meio de uma crise, no meio de um momento que a gente não sabe para onde olhar, né? Então, se a gente tem esse olhar mais amplo, a gente vê que, nossa, eu já passei por uma crise, olha quanto eu saí fortalecido, agora vem outra. No meio dói, fica confuso, mas você consegue sentir a dor, mas não se apegar a ela para sofrer tanto. Às vezes a gente sofre demais, não precisa sofrer tanto. E aí quando passar, já sabe que vem a calmaria depois da tempestade, que vem a luz e que a vida vai ficar melhor. Né? Então, essas 3 perguntas ela têm girado em torno de mim. Foi muito bacana poder elaborar elas nessas últimas semanas a partir da contribuição de todos vocês, né? E ver que sempre tem um passo à frente, né? Sempre tem algo que a gente pode transformar se a gente tiver coragem, seja com 30, 40, 50, 60 anos, a gente tem a possibilidade de olhar para o futuro e construir ele como um imã, que a gente possa se atrair para esse futuro diferente, não simplesmente que o futuro seja uma repetição do passado. Só o ser humano pode fazer isso, tem a capacidade de fazer isso. E aí, para a gente olhar um pouquinho mais sobre o mundo atual, né, que tem sido um grande desafio,
eu tenho me desafiado cada vez mais, né? Estou muito conectado com a questão da. Se o meu trabalho é a partir dos arquétipos da natureza, eu vejo a natureza sendo destruída, independente de política, de partidário, sem falar de nada disso, tá? Mas de ver as possibilidades tecnológicas de energia sustentável, de consumo, etc., e ver o mundo indo numa outra direção, dói. Né? E aí, como é que a gente lida com tanta informação? E quando a gente vê, a gente vai entrar no WhatsApp para fazer uma coisa e faz 10 outras e não fez aquilo que tinha que fazer. E a gente perde o foco muito rápido. Então, a gente vive nesse mundo de hiperconectividade, muita conexão fora e sobra pouco espaço para conectar com o que está dentro. Mas é escolha, gente. Ninguém obriga você a ficar horas na internet, né? Então, até, por exemplo, será que eu consigo pegar, a partir de hoje, e falar assim, nossa, eu vou ter um ritmo, eu vou desligar de tudo, vou para um parque, vou para a praia, vou no meu quarto e vou aprofundar num livro, numa reflexão ou no diário de bordo, né, que eu vou mostrar para vocês, mas parar para refletir sobre a própria vida. Que se a gente não faz isso, a gente não consegue redirecionar. E quando vê essa aceleração do tempo, passou 10, 20, 30 anos, foi. Né? A vida é útil, né? 30, que seja 60 anos daqui para frente. É rápido, é pouco tempo. Então, como é que a gente consegue se apropriar do tempo produtivo? Né? Que o produtivo pode ser a coisa dos talentos e paixões de entregar para o mundo, ou então um ócio que você vai refletir, que você vai meditar, que você vai cuidar da saúde, ou que vai cuidar dos filhos, da família, mas de um jeito onde você se sinta conectado com a evolução e se sinta em harmonia com todo esse processo. Por mais que tu esteja girando um grande furacão, hora você vai perder o equilíbrio, vai estar estressado, mas você, se apropriando da sua vida, você consegue voltar para o eixo. Né? Então, esse talvez seja um dos maiores desafios. Né? E pensando nessa conexão máxima, né, externa, então, se a gente olha, eu vi a internet nascer quando eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, quando entrei na faculdade, 96, e recebi meu primeiro e-mail. Antes eu gravava os telefones de cabeça dos meus amigos, né? Talvez vocês tenham passado por essa experiência. E eu tenho essa reflexão, com quantas pessoas será que a gente falava por dia há 20 anos atrás, 25 anos atrás? Hoje, com quantas pessoas a gente fala por dia? Isso é maravilhoso pela capacidade de conexão, mas ao mesmo tempo, né, qual é a qualidade, a profundidade, ou para que eu estou me relacionando? E aí tem que tomar cuidado, senão vira passatempo. E aí a vida passa, né, como a Mariana está falando, passa muito rápido, e a gente não faz o que tinha que fazer. Né? O Leonardo falou, todas as crises são aprendizados do Overflow. Né? Quem não leu ainda também pode entrar no link ali da minha bio e baixar lá o artigo Overflow. Se fala do flow, né, que esse estado de fluxo, que o tempo para, o olho brilha, você dá o seu melhor, o outro reconhece, mas é quase impossível viver nesse estado, é como ondas, né? Por isso que é overflow. Mas se eu dou pilha e todo dia eu consigo entrar no estado de flow, eu vou me aprimorando nesse estado, tem a pausa que é o vazio, descanso, espaireço, não penso em nada, volta, medita, entra no estado de flow, que pode ser sua profissão, melhor ainda, porque vai ser sua fonte de renda, e aí você vai se tornando esse estado da arte, ou transformar a sua vida numa obra de arte única, como a gente fala no Emerge, né? Nesse aprofundamento da vida como uma grande obra de arte. Todos nós, seres humanos, nascemos de fábrica já com as competências para fazer isso. E aí no slide que eu estou colocando aqui, o fato é que todos esses avanços, o que é esse progresso? Né? Tantas evoluções, ao mesmo tempo que conectam mais a gente, mas também podem desconectar mais a nós mesmos da essência dos outros. De olhar no olho, de encontrar, de trocar, de aprofundar, né? Ou não simplesmente colocar nas mídias sociais o que gostariam que vissem sobre mim, e quando, né, as sombras, as fraquezas, ninguém coloca, e aí você cria uma ilusão de evolução, de relacionamento. Na verdade, a gente se paralisa muito por causa disso. O quão consciente que eu estou do meu uso do tempo, da internet, dessas relações, né? E, ao mesmo tempo, é maravilhoso, porque a gente só está aqui conversando com tanta gente junto porque a tecnologia possibilitou. Né? E aí fica essas perguntas para a gente refletir. Quanto tempo eu dedico no dia a dia para ouvir, silenciar a nossa voz e ter esse diálogo interno? Será que eu consigo medir na semana quando que você realmente parou conscientemente para pensar do que você está fazendo, para onde sua vida está indo, o que você quer fazer? Então, essa é uma boa pergunta. E dá para a gente, até para apitar na agenda, olha, toda semana eu vou 2 horas,
né? Eu vou parar para pensar, eu vou combinar um show com os amigos para filosofar da vida e me abrir. Isso é muito importante, é isso que faz a gente evoluir. E dentro dessa perspectiva, que vida você quer construir para você? É possível construir, sim. Senão a gente arranja um monte de desculpa, não, porque eu tenho filho, porque tenho emprego, porque tenho custo fixo, porque tem isso, tem aquilo. Mas se a gente transformar tudo isso em perguntas essenciais, como essas 3 perguntas, ou perguntas quase impossíveis, tem uma frase que eu adoro que é assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Né? Então, só o ser humano tem essa capacidade. E a gente consegue exercer, na minha opinião, o nosso propósito na existência, né, dentro do universo, que é essa capacidade de liberdade, de escolha, de realizar o futuro. Né? Para quem está chegando agora, eu já trouxe as 3 perguntas fundamentais, né, que é qual é a visão de mundo que constrói a sua realidade, qual é a sua capacidade produtiva, em quanto tempo você produz quanto, né, de resultado e recebe isso de volta, né, e qual é o propósito da sua existência única. Você existe para... Fiquem com essas perguntas, né, anotem elas e deixem elas aí. Às vezes eu pego pergunta assim, coloco na parede, deixo ali, acordo de manhã, vou meditar, olho para ela, não ficar ansioso pela resposta e eu adoro essa imagem, que com uma boa pergunta que seja essencial para a sua vida, toda a experiência passa a ser uma resposta. E pode ser uma resposta, não é isso. Ou pode ser uma resposta, sim, é por aí. Né? Mas o saber identificar o não é por aí, é muito importante para identificar o que é o sim. Né? Ok, deixa eu ver algumas pessoas falando algumas coisas. Exato, Adriana. Depois que atinge o objetivo de liberdade, como lidar com tudo isso? E é interessante, porque a gente sempre coloca alguma coisa na frente e acha que é aquilo. Então, não tem dinheiro, aí resolve o dinheiro. Não, mas é porque não trabalho com o que eu amo. Não, aí vai, beleza, trabalha com o que amo. Não, mas é porque eu não tenho tempo com meus filhos. Aí consegue tempo com os filhos. Não, mas é porque... E essa imperfeição sempre vai existir. O ócio, não consigo lidar, não tem nada para fazer. Alguém já pensou nessa possibilidade? Se você entrar num fluxo, você não tenha nada para fazer. Isso também angustia. Né? Então, o ser humano já vem com essa natureza. Para mim, a questão é a gente conseguir identificar esse espaço de imperfeição, ao invés de tentar excluir, né, ou tentar viver perfeito, é incluir ele para a vida, observar, aceitar e dali dar o próximo passo, que é um autodesenvolvimento, uma autopercepção, equilibrar essas forças, né, para viver com mais harmonia. Né? E essa pergunta que está aqui, onde estão os preciosos momentos de pausa? Será que eu crio esses momentos? Às vezes é uma terapia, ou fazer um curso, ou ter um momento em grupo, mas quais são os momentos que você para e olha para a sua própria vida? Se eu fosse resumir de tudo que eu estou falando, não importa a visão de mundo, capacidade produtiva, existência, se você não consegue parar para refletir na sua vida, você não vai mudar nada. Então, essa é a primeira sugestão. Bota na agenda já, tá, quero parar para pensar, vou pegar aquela reflexão, vou pegar aquilo, aí estabelecer minha bússola, minha pergunta da vida, e é por aí que eu vou começar. Né? Muito bem, então prosseguindo, queria trazer um pouco dessa imagem, né, que tem lá um TEDx, fiquei bem feliz de estar fazendo o TED, e quem quiser também está lá no site vivasuanatureza.com, tem no meus, como é que chama, IGTV também, e eu tive, acho que, a oportunidade, ao mesmo tempo o desafio de muito cedo, nunca tive emprego ou carteira assinada, e eu tinha que ganhar meu dinheiro. Eu amava facilitação e não tinha onde estudar, isso não existia, consultor como mediador, facilitador de desenvolvimento, eram pouquíssimos no mundo, e eu tive a chance de conectar com as pessoas de diversos lugares do mundo. E aí que veio, caramba, se eu tiver um custo fixo muito baixo, e aí, para isso, né, assim, não vai gastar com nada, virar mão de vaca, pão duro, não pode gastar com nada. Mas é assim, se você consegue identificar o que é essencial para a sua vida, eu quero comer bem, eu quero viajar, eu quero ter um equipamento, um computador para me conectar e pronto. Né, e viver com tempo para isso e para aquilo. E manter esse custo fixo baixo, você vai ter muita liberdade para criar. E eu consegui, graças a Deus, e com muita ansiedade durante muitos anos, porque eu não sabia quanto que eu ia ganhar no mês seguinte, mas poder entender que alguns dias de workshop por mês pagavam minhas contas. E aí eu fui entendendo que nunca ia faltar. Então esse lugar da capacidade produtiva, lógico, tem que ter a visão de mundo por trás, mas quando você se apropria dessa capacidade produtiva,
você consegue perceber esse lugar da liberdade. Fases da minha vida que eu falei, nossa, não tem nenhum cliente de consultoria, não tem nenhum curso em vista, eu quero ir, estou aqui em Noronha, quero ir para o Rio, não tem como pagar minha viagem. Aí eu, né, junto com um propósito, montava lá meu curso, né, de 4 horas, divulgava um curso bacana, Pocket, e conseguia pagar minha viagem. Né? Então tem formas, né, e aí cada um com a sua profissão pode encontrar caminhos diferentes. Mas qualquer um pode, né, com uma boa pergunta, coragem e a disciplina de parar para refletir, outras pessoas que te apoiem, né, que sejam chave, qualquer um pode transformar a sua vida, independente de qualquer situação, se a família é mais humilde, se tem que dar dinheiro em casa, se tem filho, se veio do interior, se não estudou muito. Né? Tudo isso, se a gente tem como só uma desculpa, a gente já se limita e a gente não evolui. Né? Então, como é que a gente pode transformar a nossa história como potencial de evolução? Lê mais um pouquinho, ó. O tempo passa rápido demais, então faça o que dá vontade e faça realmente, né? De fazer realmente. Isso aí, Leonardo. Débora, trabalhar com o que a gente ama também requer fazer aquilo que a gente não ama. Muito bom. Porque a imperfeição tá lá, ou então a coisa chata tá lá. Só que se o que eu faço de chato é 80% do meu tempo, é uma coisa errada. Eu tenho que pagar conta, tenho que fazer planejamento financeiro, que às vezes deixa meio de lado, ou fazer os controles, ou emitir nota, ou fazer relatório, ou fazer coisas que às vezes são, ou você está cansado, já fez muito, mas faz parte. Agora, se isso é 80%, 90% do seu trabalho e você não gosta, aí é que é um ponto, né, que a gente tem que trabalhar. O Igor falou muitas vezes sabemos o que não queremos. Né? E esse é um ponto. Para mim é o início. Se você faz um negócio, não consegue acordar, é um sacrifício lá, dá um jeito de fazer a transição e sai daí. Porque não está te agregando, é um sacrifício, vai te fazer envelhecer, né? Não vai te fazer bem. Né? Muito bom. Vamos dar mais um passo. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui do. Respirar um pouquinho, né? Quem chegou aí, se quiser anotar um pouquinho, sua visão de mundo, sua capacidade produtiva, né, existo para, vamos lá. Tudo certo, tudo fluindo por aqui. Vamos lá, mais um então. E aí é interessante, eu acho que muitos de vocês viram, que é bem impactante, né? Quando eu tinha lá meus 20 anos e eu tinha 20 quilos a mais, e realmente foi uma escolha de sair do Rio para Floripa, ir para São Paulo para fazer workshops, mas voltar porque eu fui atleta de polo aquático na adolescência durante muitos anos, voltar para a natureza. Quando isso para mim foi muito importante, quando estava tudo muito confuso, queria mudar o mundo em 7 dias, né? Tinha fundado uma organização com o Rafa, que está por aí também, do Emerge, né? Há 20 anos, que o nome era Connection, as pessoas se conectarem com sua vida, com o seu propósito. Eu tinha 18 anos, nem sabia qual era o meu propósito. E eu queria fazer tanto isso que eu parei de cuidar de mim, engordei, só estudava, só trabalhava 7 dias por semana para empreender workshops de trabalho com significado. E as pessoas iam, né, mas imagina, falar disso naquela época era muito difícil as pessoas entenderem. E aí quando tudo parecia que estava ao contrário, eu estava infeliz, eu falei, nossa, eu preciso voltar para a praia, para a natureza, viver em Floripa é muito mais barato do que no Rio ou em São Paulo, e fiz a conta dos custos fixos, mínimos, para ter uma vida com o que era essencial para mim, e fui. E aí aquela confiança no universo, dá tudo certo. Então tem esse lado que um lado é o medo que te paralisa, que você não vai, o outro é a inconsequência, que você se joga sem saber o risco, quase morre, e no meio a coragem, que é esse agir do coração. E eu falo que às vezes para ir eu tenho que ir um pouquinho para a inconsequência, me jogar para depois encontrar a coragem, né? Então pode ser essa voz do coração, quando a gente sente que é lá que a gente está, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente tem que fazer, aquela pessoa que a gente tem que conversar, vai e faça, né? Porque os nossos pés, o nosso metabólico é muito sábio, então às vezes a gente quer ir para um lado e as pernas levam para o outro, presta atenção, talvez tenha uma resposta. E aí, nesse sentido de que essas 20 anos foram muito duros, tiveram muitos sacrifícios, muitas dores, muitos aprendizados, mas essa realização de estar chegando em algum lugar e perceber que não precisa chegar em algum lugar, que o sucesso é o próprio caminho, né, traz uma tranquilidade que eu acho que só de uns 5 anos para cá que eu consegui parar de ter ansiedade, de achar que não vai ter dinheiro, e realmente viver
mais plenamente tudo que eu tenho ensinado e compartilhado e estudado e desenvolvendo essas ferramentas de transformação. E para a gente ter agora uma bússola, eu queria trazer, eu postei também sobre isso, muita gente comentou, acho que foi um dos posts que tiveram mais repercussão, né, que eu vi assim, nossa, eu quero muita coisa, né? Minha mãe sempre falou, nossa, meu filho, você quer abraçar tudo, você quer muita coisa, muita gente, mentores falando também e tal. E quando eu vi esses 5 pontos, né, na minha vida, eu falei, nossa, se eles forem perguntas como bússola, né, aquelas 3 perguntas para ajudar no caminhar, mas essas 5 pontos como um grande norte, né, faz sentido do termômetro do coração. Então, primeiro, fazer o que ama. O que significa? Se eu faço o que eu não amo, opa, tenho que parar e tenho que fazer o que eu amo. Fazer o que eu sou bom. Eu acho até que eu sou bom, mas não gosto tanto e as pessoas não valorizam, deixa eu focar no que eu sou bom. Fazer a diferença, então ouvir, quando fizer o trabalho, o que as pessoas vivenciam naquilo, o que elas levam, o que muda, né, no ambiente, na perspectiva de vidas, isso dentro do meu trabalho, caramba, se conectar com o que realmente transforma. Né? Nesses 20 anos eu fiz as contas para mais de 10 mil pessoas que participaram do Diário de Bordo e esses trabalhos que eu tenho feito. Então, dá um senso de responsabilidade. Ao mesmo tempo, ouvir as histórias, às vezes tem gente que te encontra com você depois de, né, 5, 10 anos, fala, nossa, aquela, às vezes é uma mensagem, uma palestra, é um dia de workshop, ou um curso de 4 dias, de 6 meses, mas fala assim, caramba, você ajudou a mudar a minha vida. Então, tá conectado com esse senso. Né? E se não faz a diferença, opa, qual é uma pergunta boa é, da onde vem o dinheiro que te remunera e para onde vai o dinheiro do seu salário, né? Onde você coloca ali estão seus valores de vida, né? Que tem a ver com isso fazer a diferença. Né? E aí o 4º ponto, ganhar dinheiro, se sustentar, não como acúmulo, mas como fluxo desses talentos, paixões e necessidades do mundo, né, que é um ponto chave. Né, a gente, essa imagem bacana que quem só quer acumular, né, se a gente olha na vida, até os 20 a gente precisa crescer para se desenvolver, né, a gente precisa acumular. Depois que a gente, depois da vida adulta, se a gente continua crescendo, a gente engorda, que a gente fica com energia demais que a gente não precisa, isso torna a gente mais lento. Mesma coisa, se eu tenho 20 imóveis, tantas empresas, você vai viver em função de cuidar desse negócio todo. Né? E tem uma sensação de que está seguro, mas quanto mais você tem, mais quando perde muito também. Né? Conheço várias pessoas que fizeram transição, que tinham muito, perderam tudo, que perderam o chão. Então, um ponto, talvez é o que está. Quando eu acho, não, se dinheiro tivesse solucionado, qual é a questão? Talvez essa seja a questão mais importante de olhar. Né? E essa questão do estilo de vida autêntico e inspirador, no ponto 5, que é, na minha questão, a definição de sucesso, de bem-estar. Porque se eu vivo o que eu acredito, se você vive o que você acredita no dia a dia, às vezes equilibra mais para lá, às vezes sai do eixo para cá, mas você consegue navegar e ir sempre em busca desse equilíbrio no estilo de vida que seja só seu, né, com certeza outras pessoas também vão se inspirar. Né? Vamos ver aqui o que a Débora está falando aqui. Quando a gente vai decolar um negócio, né? Então, quando vai empreender, muitas vezes tem que botar o gás e fazer acontecer, de repente, 1 ano, 2 anos, para botar em pé e depois fazer uma transição para o fluxo. Eu concordo, eu acho que tem algo que eu tenho notado dos empreendedores, trabalham muito com startups, na Google, durante muitos anos também, Artemisia, negócios sociais. Primeira coisa, quando você pergunta para o empreendedor quem ele fala do negócio dele ao invés de ele falar dele. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele começa a realizar, ele está ali na atividade fim, feliz da vida, e quando cresce, ele passa a ser um gestor do negócio. Então ele coordena números, planilhas, projetos, resultados, forma as pessoas, ele se afasta da atividade fim, que foi porque ele começou a fazer aquilo. E era isso que dava paixão nele, ele fica infeliz. Então esse cuidado da síndrome do gestor, porque você acaba se afastando do que você tem que fazer, mesmo tendo o sucesso financeiro. Né? Então, como é que se mantém conectado na atividade fim do que você quer empreender? Porque é ali que está a semente. É no simples, é no pequeno, é no 1 a 1, é no olho, é ali que traz realmente o propósito das coisas, né? Na minha opinião. Beleza, vamos dar mais um passo aqui. E aí, essa pergunta, né? Quem está em busca de novo propósito, e aí quem está aqui, fico muito feliz da gente estar trocando. Tem um pouco dessa minha história aí, né, de
Eu fiz umas contas aqui, né, de mais de 10 mil pessoas, 50 palestras de fases da vida, que é essa que está aqui atrás, fora as outras, né, cursos presenciais. Então, eu pude olhar muita gente, né, e acompanhar empresas tipo Bolsa de Valores, ou então, né, a questão do OFF, que também dou consultoria lá dentro, e observar todos os tipos de setores e trabalhos, e sempre em todos os lugares, né, as mesmas perguntas, né, e sempre todo mundo com essas mesmas questões. E aí eu estou feliz de chegar nessas três. Quem quiser depois me mandar mensagem, agregar, o que está por trás, né? Então, de todas essas angústias, né? E essas três vão estar sempre sendo um eixo da minha reflexão para a minha vida até agora, né? Como essa semente. Então, muitas pessoas, né? Diferentes idades e experiências e setores têm passado, mas sempre com os mesmos questionamentos, porque somos todos seres humanos, né? Quem quiser ver mais depoimentos também tem lá no YouTube, dá para ver. E aí que vem um convite agora, né? Então a gente chega nesse ponto que eu queria fazer um convite para quem chegou até aqui, que é o seguinte: eu queria compartilhar com vocês, então, depois de 20 anos de muito desenvolvimento, essa ferramenta, que é o diário de bordo, está aqui impresso, vai estar disponível em PDF para quem quiser, gratuitamente. Ele é autoexplicativo, é um planejamento de vida, e ele é o eixo, né, que ele também tem, ele é mais diferenciado para Emerge Você, que é o presencial, ele é mais diferenciado para o Waterlife, que é aqui em Noronha, com outros, né, outros conteúdos, mas o eixo de reflexão é basicamente esse aqui, de planejamento de vida, trabalho, lifestyle e propósito, né? Então, a gente caprichou aí nas reflexões, nas perguntas. Ele tá. Eu tenho que mostrar, gente, porque eu estou bem feliz. E ele, durante esse tempo todo, independente dos cursos presenciais, quem chegou para mim, se eu não tinha tempo de agenda de coach, eu não tinha capacidade de atender, me perguntava assim: caramba, como é que você pode me ajudar? E eu mandava em Word mesmo, o arquivo, e às vezes a pessoa levava um ano e me respondia: cara, isso me ajudou muito, obrigado. E é isso que é esse presente que eu queria dar para vocês, né, que é o Diário de Bordo Online. E o PDF, né, que hoje em dia chama e-book, né, que é bonitão. Que bom, né? E deixa eu voltar aqui na tela. E aí tem outros convites que eu queria fazer para vocês, né, que o diário de bordo pode proporcionar. Respirar um pouquinho também, né, gente? Massa, que bom, Camila, que você gostou do presente. Beleza, vamos lá. Então, né, depois a gente vai passar para vocês poderem ter acesso ao material. E aí, eu conversando com meus parceiros, tanto dos cursos presenciais do Emerge, que são facilitadores, quanto do Waterlife aqui em Noronha, a gente pensou assim: caramba, como é que a gente pode, e eu estou na frente desse novo projeto, né, fazer com que essas reflexões cheguem a mais e mais e mais pessoas, e também a gente consiga apoiar mais gente, porque a gente tem uma limitação, né? Somos 7 sócios no Emerge, 3 na Imua, que é aqui em Noronha, do Waterlife, do C-Coach, e muita gente demanda e quer se aprofundar e às vezes não consegue vir para Noronha, não tem a condição de bancar um curso presencial. Então a gente pensou: caramba, será que a gente consegue montar de forma bacana um acompanhamento online onde a gente possa as pessoas preencherem o diário e verem vídeos e fazerem uma meditação guiada? Então a gente montou aqui, né, uma primeira turma, e aí é um convite para uma turma piloto, né, para quem quiser estar ingressando com a gente. Aí são 4 semanas, e aí tem 4 aulas, né, que acompanham com o diário de bordo. A primeira sobre as 4 crises da vida, que estão aqui atrás, né, todas as fases da vida, mas aprofundando na crise dos 21, 28, 35, 42, e aí com o diário de bordo trabalhando como é que supera essas questões. Depois, medos, ansiedade, a jaula existencial. Jaula existencial tem a ver com essa nossa visão de mundo, que é a primeira pergunta. Então, como é que eu entendo o que me limita sobre como eu enxergo a vida, né? E também como é que tá aqui um pouquinho o desenho da jaula, né? Que é o que a gente consegue ver, o que a gente consegue perceber, que é dos nossos sentidos, o passado e o futuro, e o que a gente não consegue perceber, que está oculto lá no universo, no céu, nesse mundo mais
intangível, né? Então, como é que eu defino a minha visão sobre vida, sobre trabalho, tudo isso que eu falei na primeira pergunta, né? Então, da gente poder trocar entre nós também, né? E tem muita gente bacana que pode agregar um no processo do outro. Depois, o terceiro ponto, talentos, paixões e prosperidade financeira, que tem a ver com um pouco essa capacidade produtiva, mas como é que eu encontro que reflexões da minha vida, da minha biografia, eu posso fazer para encontrar a minha força, meu poder pessoal, meu lugar único no mundo. E por último, né, e aí é um caminho, é engraçado porque são ciclos, muitas vezes eu chego nesse último ponto e volto para o primeiro, e é ciclo dentro de ciclo, e a gente vai se reinventando e vai podendo dar saltos quânticos acima. Então eu estou no momento, inclusive, de rever meu diário de bordo e com essa turma, minha ideia é eu também ir preenchendo e compartilhando, e eu poder falar como é que hoje estão minhas reflexões. Então eu quero também, além de ajudar, ser participante e preenchendo o meu diário e compartilhando com vocês. E o quarto ponto, que tem que se chama Poder da Manifestação e os Ímãs de Futuro, que tem esse lugar do futuro como ímã, que eu posso ser atraído para ele, e não ser simplesmente uma repetição do passado, mas que eu possa construir um futuro no lugar que eu quiser. Né? Isso tem algumas influências, né, de meditação, de manifestação, de cultura havaiana, de Ho Oponopono, de técnicas de PNL e antroposofia, também o Theta Healing, que é bem inovador, que tem, né, veio forte no mundo hoje, mas é muito quando a gente tem clareza de quem a gente é, ou de quem a gente quer ser, ao mesmo tempo da fase da vida que a gente está, quais são as limitações, o que eu realmente quero para mim, o que eu existo para, e quero estar forte nesse lugar, a gente, com a nossa capacidade de imaginação, inspiração e intuição, a gente consegue criar tipo um mantra que a gente todo dia medite e respire nele, pode ser até surfando, nadando, respirando, correndo num esporte, mas que a gente consiga visualizar esse futuro como ele já acontecendo hoje. Né? E essa imagem de visualização do futuro é muito antiga, né? Muitas culturas falam disso, só que se eu faço isso de um jeito desconectado, eu quero que tenha 1 milhão na minha conta amanhã, eu quero não sei o quê, não faz sentido, mas se você consegue alinhar esse teu eixo da tua história, né, o que você não quer mais, né, que falaram que é a vida, e entender o que é a vida para você, olhar as tuas forças, tua capacidade produtiva, olhar para o futuro e mentalizar e respirar e manifestar isso, né, você tem uma grande capacidade de realizar. Eu tenho experimentado isso na minha vida e às vezes parecem, quando a gente fala assim, nossa, coisa do universo, sincronicidade do universo, né, o universo tenta ajudar a gente, mas quando a gente tem mais clareza sobre isso, acontece muito rápido essa transformação. Né? E aí, o diário gira em torno de um eixo de perguntas, né? Então vem de medos, crenças, crenças limitantes, visão de mundo, valores, sonhos, talentos, paixões, o mantra do futuro, manifestação e planos de transformação, um plano também de gestão do autoconhecimento, de quanto em quanto tempo eu vou parar e olhar para a própria vida, né? E isso tudo tem a ver com essas questões, né, de o que eu sonho, o que precisam de mim, qual é o papel do trabalho na minha vida, da minha vida, que experiências são essas que eu quero realizar e como é que eu vivo de forma equilibrada. Então, quando a gente está em grupo e compartilhando isso, fica muito mais fácil de chegar nesse resultado. Né? E isso, a gente quer testar isso, né, online, ver a força disso, porque é uma realidade hoje que a gente pode chegar a mais pessoas, e ao mesmo tempo é sempre um convite em todo o processo para a pessoa ir lá conversar com seus amigos, com sua família, ficar sozinho, se desconectar da internet, parar para refletir e dar de experiência. Quem não fez cursos presenciais ou grupos de meditação ou algo que você respire junto, ou yoga, são processos que você sai num outro estado de consciência, você sai fortalecido, você sai, parece numa paz profunda, quando fica horas no mar, quem é surfista sabe disso. Então também como é que a gente cria processos presenciais e também virtuais, se for possível, aí a gente pode testar junto, para a gente conseguir sair do turbilhão que mexe com a gente e manter um estado de calma, de tranquilidade. Né? Então esse é um grande desafio que eu queria convidar vocês. E aí, em termos de... eu queria apresentar para vocês como é que funciona na minha vida a minha capacidade produtiva, né? Como é que funcionam
os trabalhos e quando a gente mostra números é sempre assim, nossa, mas parece muito, parece pouco. Isso numa perspectiva de anos e trabalho também que você consegue fazer com um valor maior, o outro valor menor e o quanto que as pessoas percebem nesse valor percebido, o quanto que você entrega, eu vou mostrar o que hoje eu pratico na minha vida. Então, quando eu tenho um processo individualizado de 3 dias, por exemplo, um coaching personalizado, ou um grupo de 4 dias, ou o Waterlife, Emerge, vai variar aí entre 8 e 12 mil reais o investimento, né, para fazer um processo de transformação presencial. Né? A gente pensou no valor do diário de bordo online para fazer uma turma inaugural, e aí parcelado, tarará, tipo R$1.000. Só que a gente falou, caramba, mas aí será que não é muito para a gente começar? Vamos fazer de um jeito que tenha mais gente, que a gente consiga testar, que a gente consiga perceber, indicar mais pessoas. Então a gente pensou num processo único, né? Num processo onde a gente consiga fazer um teste e chegar num resultado surpreendente. E aí, além do diário de bordo, né, que é gratuito, tem uma série de podcast, meditação, de aulas, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês também. E também tem aqui seria um presente que eu uso bastante, já postei muito, né, que é o Oráculo do Pão, que é são 33 atitudes, que é desenvolvida pela Magui, a Débora conhece bem, lá de Minas, né, que trazem cartas, tem lá nos meus destaques, né, no Oráculo, cartas que são muito poderosas para a gente acordar, meditar e poder se centrar. Elas trazem insights muito, muito bacanas, né? E aí a ideia é que a gente tem um limite, eu estou com 5 diários aqui, aí os 5 primeiros que se inscreverem ganham esse diário de presente, né? Bom, e aí o que a gente pensou? Falou, não, então o que a gente pode fazer para essa turma piloto, né? Para a gente formar esse grupo. Também tem bastante gente aqui que já fez os presenciais, já fez o Emerge em São Paulo, teve em BH também, né? E no Rio, ou então que fez o Waterlife aqui. E a gente está convidando para essas pessoas darem uma revisitada, né, no seu diário de bordo. Peraí que deu algum pau aqui. E isso é legal porque a gente consegue mais gente interagindo com quem já vivenciou o processo mais profundo presencial e está revisitando. Agora voltou aqui. Peraí. Pronto. E a gente falou, caramba, se a gente conseguir fazer pela metade, né, em torno de R$500 e ainda com esses bônus, pode ser interessante para a gente juntar um grupo bacana e experimentar. Né? Eu sempre gosto muito da espontaneidade, então a ideia é que eu já gravei 4 aulas com base, né, em tudo que eu tenho recebido de feedback. Tem 2 meses que eu estou interagindo bastante online para ver quais são as questões das pessoas, o que está pegando, e olhando para os processos, né, dos cursos presenciais. E aí são aquelas 4 aulas, né, que eu mostrei para vocês, né, e mais 4 aulas como essa aqui, onde eu vou ouvir as perguntas, que na aula gravada você tem lá como preencher o diário de bordo, mais sobre tal conteúdo, uma meditação guiada, você pega meia hora, 1 hora, 2 horas, preenche, aí são 4 semanas, na semana seguinte a gente volta, e eu vou clareando as dúvidas e respondendo as perguntas das pessoas. Né? E aí, gente, eu nunca fiz isso aqui, então para mim está sendo um desafio. Como é que eu apresento tudo isso e tal? Né? Fiquem à vontade de fazer perguntas, e o que eu mais quero é que realmente transforme a vida de todos nós, eu inclusive. Né? Aí eu até Aqui, ó, e mais uma coisa, e aí tem uma coisa que a gente combinou tanto com os parceiros do Emerge quanto do Waterlife, de quem fizer parte dessa primeira turma, e a gente vai ficar até domingo com as inscrições abertas, vai poder usar esse mesmo valor querendo vir para Noronha participar do Waterlife ou do Emerge. Agora começa a turma no Rio em outubro, em novembro em São Paulo. Né? Eu vou botar aqui até os sites para vocês verem os presenciais. E já tem esse valor que vai poder debitar do curso presencial. Né? Isso fica para quando você puder vir, que é também um incentivo para quem quiser se aprofundar, né, em Noronha ou então no Emerge. Deixa eu escrever só aqui. O nome do programa do Emerge é Emerge Você, tá, gente? É só entrar no site lá para ver também, tá aqui.
E aí, o Léo tá perguntando onde é que faz a inscrição. Aí eu vou pedir a ajuda do Márcio, que tem um link, tarará, que a gente está com uma equipe muito bacana online, trabalhando junto, fazendo pesquisa, pegando 20 páginas de conteúdo desses anos meus de trabalho, que a gente está vendo as mensagens sobre, né, as reflexões de cada parte, a gente está montando vídeos específicos também para poder inspirar mais. Aí eu vou pedir para o Márcio. Voltei, gente. Será que tá todo mundo aí? Caiu aqui. Deixa eu ver onde eu estava. Bom, é isso basicamente. É o convite. Tem até domingo, se vocês quiserem chamar mais pessoas. Vou pedir para o Márcio também. A gente vai divulgar o link. Eu vou botar agora assim que terminar, a gente bota também no vivasuanatureza.com. Abriu a página, né, que vai estar aberta as inscrições até domingo. Dá para parcelar, acho que 10 vezes. Né, o Márcio está aí para me ajudar. E tem uma hora de webinário, eu acho que vou ter que terminar por aqui. Quem tiver, se eu não respondi alguma pergunta, me manda no direct do Instagram, estou sempre à disposição. Ou então, quando eu fizer o stories, vai acompanhando, né? E na caixinha lá, manda lá. Eu também tenho conversado com bastante gente. Independente de fazer o curso ou não, entra lá no link para baixar, e a gente vai dar o caminho para vocês baixarem o PDF, né, gratuito. E aí tem o suporte das aulas, né, para a gente ter esse custo de trabalho, que é um trabalho que eu vou estar fazendo, quero estar bem dedicado e cada vez mais dedicado para ajudar vocês. E é isso, gente. Valeu, Debbie. Deixa eu ver se tinha uma última mensagem aqui só para a gente terminar. Espero vocês, seja em Noronha, seja no Emerge. E essa frase, né? Então, que mudanças podem parecer dolorosas, mas nada dói mais do que permanecer eternamente preso a um lugar ao qual você não pertence verdadeiramente. Né? Então, o convite para vocês virem fazer parte do Cardume, para a gente ser feliz, né? E aí vem essa imagem, né, do Overflow, também baixa lá o artigo, só entrar no meu link da bio, do Instagram, tá tudo lá, a gente bota tudo lá, para a gente conseguir viver sem pressa no meio desse turbilhão, viver mais conectado, viver mais feliz, viver com sentido de propósito, né, e um ajudando o outro. Né? Eu acho que esse é o principal, montar esse cardume para um ajudar o outro, acompanhar as histórias de transformação. Né? No Emerge Waterlife tem várias histórias que também quero ir compartilhando com vocês. Entrem lá no YouTube Homem Peixe TV, tem lá o depoimentos, tem quase 50 depoimentos também de pessoas que fizeram muitas transformações bacanas. E é isso, gente. Continuam as lives toda quarta, 8 horas do infinito, mesmo quem não estiver fazendo o diário de bordo online. Continuam os dia a dia as nossas conversas. Eu sei que tem gente que precisa de mais apoio, tem gente que com um insight já quer experimentar e mudar, depois volta e conta como foi. Eu estou aqui à disposição para quem quiser. Tá bom? Valeu, Léo. Valeu, Daiane, Rodrigo, Patrícia Furtado. Valeu, querida, grande aí amiga de, né, outros mares da vida, muito bacana. E quem quiser, então, vou ficar mais um pouquinho, o Márcio falou, para tirar a dúvida do curso, quem tiver alguma última pergunta, mas aí fecha aqui, né, o webinário em si. Quem quiser realmente tirar mais alguma dúvida, tô eu, o Márcio aí para, né, a gente seguir junto. Né? Eu sei que é um investimento, mas eu prometo que vou me dedicar ao máximo para a gente se ajudar e compartilhar essas experiências, viu? E Paula, quer ir para Noronha, venha, né? Entra lá no imuanoronha.com.br ou então me manda um direct lá que eu passo os caminhos, como é que funciona aqui em Noronha também, tá bom? Tamo junto. Maria chegou, valeu, Maria Dale, nossa facilitadora também no Waterlife aqui em Noronha. Vai estar vindo aí em novembro para conduzir com a gente também a Valesca, que é a facilitadora do Emerge em São Paulo. Então, gente de todas as tribos aí, viu? Valeu, galera. E o Márcio colocou o link ali do Hotmart ali. Quem quiser já pode garantir a vaga. Lembrando que os 5 primeiros ganham Oráculo do Pão. Olha que bacana. Esse é um presente que foi escolhido muito de coração. Queria agradecer a Magui, que é uma grande terapeuta lá do sítio Sertãozinho. Vai estar vindo, inclusive, me visitar aqui e em novembro, para a gente aprofundar, eu vou estudar com ela, viu, Débora? Magui vem para Noronha e vai
trazer mais desse espírito do Oráculo do Pão. Eu vou até tirar uma carta quando terminar, botar lá no meu stories para vocês sentirem um pouco como é que ver o que o Oráculo do Pão fala sobre essa primeira encontro aí que a gente compartilhou tudo isso, tá bom? Aí o Léo tá perguntando aqui, ó, aonde o link para baixar o PDF. Aí eu vou pedir para o Márcio, eu não sei se é esse link ou como é que faz para o PDF gratuito, né? Acho que tem que botar em algum lugar lá. E a Camila perguntou quando inicia o curso. Até domingos tem as inscrições e depois passa uma semana e aí são 4 semanas que a gente vai. E aí, na verdade, quando você já se inscreve, você já recebe a primeira aula, né, que estão 20 minutos, já baixa também o diário de bordo, e aí hoje e amanhã você já tem acesso para a primeira aula. O Márcio está sugerindo para entrar no grupo de WhatsApp, que a gente também pode ter uma lista de distribuição, né, que eu acho que aqui cai daqui a pouco, não sei se vai poder ficar tanto, mas se pode... Aqui, ó, a turma diário, que aí a gente vai dando todas as informações detalhadas. Eu tenho colocado pílulas lá. O Rivaldo, valeu. Inscrição feita, que bacana, cara. Esse foi o primeiro, então já vai ganhar. Aí o Magui mesmo vai mandar diretamente para você o Oráculo do Pão. Que bacana. E a Camila, que bacana. A Camila que fez, sim, que fez já a inscrição do Afterlife, né? Você... É ao contrário, você entrando no diário de bordo online, que pode ser, uma boa preparação para vir para cá em Noronha em novembro. Esse valor, aí depois a gente reembolsa mesmo no próprio Afterlife, tá? Fica tranquila. E aí você recebe, porque você já pagou, né? Eu sei que você já pagou o Afterlife também, então você recebe de volta. Pode se inscrever, faz assim, se inscreve no online para você já ter acesso a tudo e depois a gente te reembolsa sem problema nenhum, tá bom? Vamos nessa. E também queria quem se identificou, até quem já fez os cursos presenciais, isso tem sido uma coisa bem legal. Voltei, caiu de novo aqui, mas não, deixa eu ver aqui como é que tá o papo. Aí, ó, Noronha sendo Noronha com a internet, fica aí que a gente já volta, exatamente. Tô de volta aqui. Não, então deixa eu ver como é que tá. Se tem alguma pergunta, dúvida sobre o curso, sobre o diário de bordo, estou aqui à disposição. E como o Márcio falou, depois a gente pode continuar lá no grupo do WhatsApp, a gente abre para perguntas lá. Espera aí que... Não sei se vocês estão me vendo. Deixa eu escrever aqui. Léo, o curso são 4 semanas. Isso, 4 semanas. E aí são 4 aulas de 20 minutos com meditação guiada, mais 4 como essas, conversas que vocês vão, depois de feito exercícios, eu vou poder tirar dúvidas e aprofundar. Então, você se inscrevendo agora, você já tem acesso, já perguntaram, né? Se inscrevendo agora, você já tem acesso à primeira aula, baixar o diário de bordo, os 5 primeiros, nem sei se já foram 5, né? Mas ganham o Oráculo do Pão. Até vou tirar o oráculo aqui com vocês, porque eu acho que pode ser legal para vocês sentirem, né? Nessa pergunta de... Eu sempre gosto de perguntar para o oráculo... Qual a atitude interna que eu devo ter em relação e eu acho que é muito esse processo online, né, indo conversar com mais pessoas e vamos ver o que vem de mensagem, qual é a atitude interna que eu devo ter. Valeu, Débora. Beijo. Bom te ver aqui. Vamos lá. Pode fazer pergunta, tá, gente? Eu tô aqui, quem quiser, tiver alguma dúvida. Depois eu vou entrar lá no WhatsApp também, se alguém mandou alguma pergunta lá no WhatsApp. Ó, vamos lá. Bom, sair a carta Liberação, que é
deixar ir, deixar partir, desprender-se, desfazer-se, desapegar, abençoar tudo que já foi e que já não cabe mais, dores, amores, mágoas, vitórias, e entregar ao universo, abrir-se para o novo, deixar a vida acontecer. Então me vem tanto para quem está aqui, né, nesse processo de conseguir fluir e se liberar do que não precisa mais do passado para construir um futuro novo, e também para mim me vem nessa questão de poder estar levando esse propósito para mais e mais e mais pessoas, né, com novos formatos, novas formas de interação, né, sempre muito no presencial essa questão, mas será que a gente consegue ajudar as pessoas se não for presencialmente? Será que existem outras formas? Eu acho que aqui traz muito isso, né, de que realmente dá para chegar em muitas e muitas pessoas e elas trocarem entre si e a gente ter um cardume, né, uma rede muito maior, cada vez maior de transformação. E até vou ler outra aqui, ó, que estava aqui junto, e essa aqui eu acho sensacional, então eu vou ler também, que ela fala da simplicidade, né, do oráculo do pão, né. Tem, não sei quando, não sei se o Márcio já tiveram 5 inscritos, mas se tiverem, já dá para, já vai ganhar, já pegam e manda por correio. Simplicidade, livrar-se de todos os excessos, de tudo que é supérfluo, viver sem desperdício, encantar-se com a magia escondida na rotina do dia a dia, enxergar o belo nas pequenas coisas, viver sem afetação, compreender as leis do universo, viver com o coração. Eu acho que o que me remete foi quando eu falei, né, que na minha mudança de vida, de pensar quanto menor custo fixo, maior minha liberdade, foi encontrando essa simplicidade. E a gente, às vezes, associa coisas, né, que o simples não é o suficiente, ou que é pouco, ou que é escasso. O simples não é escasso. O que é essencial não é escasso. Você pode, tipo, né, uma vida com tempo, podendo surfar, tá na praia, dando aula, ou, né, isso estou falando de mim, ou que você consiga ter uma rotina com simplicidade e muita felicidade. Né? Eu acho que tem uma chave muito bacana, viver com o coração, compreender as leis do universo e fluir junto. Né? Legal, ó, estão falando aqui. Camila, Henrique, fiz o pagamento diário, como pode fazer o pedido de reembolso? Tá tranquilo, pode falar com o Lucas, viu? Ele tá por dentro também, já pode mandar o WhatsApp para ele, que aí ele já te reembolsa, sem problema nenhum. Valeu, Léo, obrigadão aí, boa carta, concordo com você, viu? E fico muito feliz que, enfim, Camila, Rivaldo, não sei quem mais se inscreveu, depois a gente vai ver lá né, até domingo, quem quiser divulgar para mais pessoas, eu estava falando quando caiu. Isso é uma ótima oportunidade também para quem já fez algo presencial, tanto de rever seu diário de bordo, ganhar um diário de bordo mais atualizado. Fiquei um mês trabalhando em cima dele, né, depois dos 20 anos, para ele ser autoexplicativo e ele ser mais poderoso ainda. Então, quem já fez o presencial pode estar fazendo e pode indicar para as outras pessoas que ainda não têm condição de fazer um presencial, de estar tendo um processo para se transformar. Né? Então, fica aí o convite. É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Beleza, Camila. Até já, viu, aqui em Noronha. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida do diário, mais alguma outra pergunta que eu não respondi, que é alguma última pergunta de tempo, que aí a gente vai se despedindo. E Camila, já que você você também foi uma das 5 primeiras, acabei de ver aqui, então você também vai ganhar o oráculo, tá? Já ganhou o combo, é o Aterlife, é o oráculo, né? E o desconto aí. A Patrícia, o link tá aqui, é o link da inscrição. Qual é o link para divulgação? Boa. Ó, Paty, você parceira, ó, número 1, viu? Manda aí, Márcio. Então, o Márcio vai mandar o link para divulgação. E pelo que eu entendi, Márcio, me ajuda, esse webinário vai estar gravado, a gente vai divulgar ele também, vai postar, vai divulgar no Stories, nesses 5 dias, onde as inscrições estão abertas para a gente até domingo formar a primeira turma. Né? Então, o Márcio tá aí, ó, o link para divulgar, e também pelas mídias sociais, depois vocês vão repostar e trazer mais pessoas.
Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Isso aí, todo mundo recebe o replay. Bom, acho que tem um tempo de renderização, né? O vídeo ele leva um tempo para ele poder renderizar, não é isso, Márcio? Depois a gente pode divulgar e espalhar. O que eu vou fazer um stories lendo essas duas cartas e falando do diário de bordo e lançando ele um pouquinho, que também, e aí com esse link para vocês poderem divulgar. E também vou entrar no grupo do WhatsApp agora, se alguém tiver mais alguma pergunta, o Márcio lá também, né? Um jeito mais fácil é no link da minha bio do Instagram, tem lá o grupo do WhatsApp, que aí a gente vai poder ter. Às vezes a gente abre o grupo para todo mundo, às vezes fecha para ter moderação, né? E a gente também vai trocando por ali, independente de quem se inscreveu no processo mais aprofundado, tá, gente? Para a gente sempre trocar e aprender juntos, tá bom? Então é isso. Vou me despedindo aqui de vocês. Vejo daqui a pouco quem está lá no WhatsApp, e vou fazer uns storyzinhos, daqui a pouco eu chego lá no WhatsApp com vocês. Valeu, galera. Aloha, namastê. Espero que vocês gostem muito do curso online. Foi com muito capricho. E a gente vai se falando nos mares da vida. Até já. Valeu!